Aqui é Natália Alvarez, do programa Criativamente com PNL. Seja muito bem-vinda. Este vídeo é apenas um de uma série onde eu vou estar gravando 12 tipos de metaprogramas, aqueles que eu considero importantes e ao mesmo tempo mais fáceis de serem identificados. Se você quiser saber um pouquinho mais do que realmente se tratam os metaprogramas, existe um vídeo onde eu expliquei tudo com mais detalhes. Agora, preste atenção, antes de realmente conhecer cada tipo, não esses 12 tipos, no que eu vou colocar aqui a continuação. Olá! Hoje estamos aqui para mais um metaprograma dessa série de 12 e hoje eu vou falar de um que faz referência aonde as pessoas encontram seus critérios e normas. Não? Esse metaprograma é conhecido como referência ou também pode ser conhecido como feedback. E ele está dividido em duas categorias, não? Que eu coloquei aqui, referência interna e referência externa. Bem, vamos começar com a referência interna. As pessoas que têm esse metaprograma forte, na referência interna, são pessoas que têm os critérios interiorizados dentro de si. Então elas conseguem, entre várias opções, decidir a mais correta e atuar sobre elas. Elas não estão aí perguntando a opinião de outras pessoas. Então, se você pergunta para essa pessoa como é que você sabe que você fez esse trabalho bem feito, ela simplesmente vai dizer porque eu sei, não? E isso basta para elas. Essas pessoas, quando elas têm essa referência interna muito forte, elas colocam resistência quando, por exemplo, alguém escolheu algo por ela. Mesmo que essa decisão tenha sido a melhor decisão a ser tomada, elas causam resistência, porque elas querem elas mesmas tomarem a decisão com os seus critérios internos. Bem, já uma pessoa de referência externa é totalmente o contrário, não? São pessoas que os critérios elas encontram externamente a elas, em outras pessoas. Então elas estão continuamente pedindo conselhos, pedindo feedback. É como se, de certa forma, elas achem que se elas atuarem de acordo com seus critérios, alguma coisa vai estar incorreta. Então elas gostam sempre de estar rodeadas de opiniões para poder atuar. Bem, aqui vocês já sabem, se vocês estão seguindo aqui essa série de metaprogramas, que eles dependem muito do teu estado emocional, do teu contexto e principalmente neste caso do tempo de quando estamos analisando esse metaprograma. Porque é lógico que se uma pessoa de 12 anos, por exemplo, ela vai ter a referência externa em muitos contextos da vida dela, não? Muito mais que quando ela tiver 40 anos, talvez ela seja, nesses mesmos contextos, referência interna. Então, mude de referência externa a referência interna. Então, lembre-se, sempre vamos analisar os metaprogramas, dependendo do contexto, do teu estado emocional e do tempo, não de quando ele está acontecendo. Bem, outra coisa também é que não existe metaprograma bom ou ruim, porque vamos deixar de lado o julgamento, não? Porque aqui eu tenho certeza que você está pensando,
Bom, certeza não, esse é o meu julgamento. Mas você pode estar pensando, essa pessoa é referência externa, essa pessoa é Maria vai com as outras, essa pessoa não tem personalidade, eu não quero ser assim. Mas veja bem, tudo depende do contexto. Porque se você entra, por exemplo, numa empresa, é o primeiro dia numa empresa, eu daria, né, um conselho de atuar com referência interna, de perguntar aos teus companheiros, não, de observar as normas, os critérios do teu entorno, de pedir feedback dos teus resultados para saber se você tem que ajustar eles, não? Então, neste caso, é muito importante você atuar com referência externa, ir perguntando. Depois, claro, no decorrer do tempo, se você achar mais conveniente, porque assim o contexto pede, passar a referência interna, tudo bem, não? Então, eu sempre aconselho a gente ser flexível e poder ir de um metaprograma a outro, sempre de acordo com o contexto, para trazer assim os melhores resultados, não? Mas olha só, outro dia eu estava lendo um livro e ele tinha razão o que o autor falava, era um coach, e ele falava que ele tinha um cliente que era um empreendedor muito bem sucedido, não? E a gente já sabe, quem está aqui seguindo os vídeos, que a gente pode relacionar um metaprograma a outro, normalmente um vai com o outro, não? Nem sempre, mas na maioria das vezes. Então, qual seria o metaprograma, os metaprogramas de um empreendedor? Não? Neste caso, esse coach dizia que o seu cliente, ele era em direção a, proativo, opções, por diferença e referência interna. Oi pessoal, dei aqui uma embaralhada, então vamos lá. Esse empreendedor bem-sucedido, ele tinha os metaprogramas, não, em direção a, proativo, opções, por diferença e referência externa, que eu tinha falado interna. Então, lógico, um empreendedor que tem a referência externa pode ter problemas, não pode ser o metaprograma mais adequado para o contexto dele. Muitas vezes também porque um empreendedor pode atuar sozinho, não, sem ter pessoas trabalhando com ele para pedir aí um feedback, para pedir opiniões. Bem, então como solucionava esse microempreendedor de sucesso? Ele contratou um consultor financeiro, não, para ser assim a referência externa dele. Não, então ele não conseguiu passar a referência interna, ele teve resistência, então para solucionar contratou um trabalho, um serviço de outra pessoa. Então fica aí a dica, eu aconselho sempre a gente ter uma maior flexibilidade, mas dentro dos nossos limites, quando essa flexibilidade por qualquer motivo não podemos passar para algum metaprograma, ir para soluções externas, pedindo ajuda a um outro profissional, por exemplo, tá? Bem, fica aqui a dica, esse vídeo já vai terminando. Qualquer comentário, dúvidas, eu vou ficar muito contente aqui de vocês colocarem no vídeo. E também do like se você gostou, compartilhar com outras pessoas que podem estar interessadas também nesse tipo de conteúdo, não? De programação neurolinguística ou nessa série de metaprogramas. Eu vou ficar super motivada com o teu like aqui, tá certo? Então vamos ficando por aqui. Um grande abraço e tchau, tchau!